paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje iremos saber os 4 sinais que você tem um ministério de libertação. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Se você quiser ter acesso exclusivo de conteúdo de batalha espiritual, seja membro desse canal. Então, meus irmãos, eu vou falar aqui um pouco sobre isso. Primeiro sinal que a pessoa tem o dom e o ministério da libertação é que desde criança você vê demônios e sofre ataque de demônios. Primeiro sinal é esse. Por quê? Então eu quero te dizer que toda pessoa que tem o ministério da libertação precisa ser treinado com demônios. Por que que Deus permite esse treinamento? A pessoa precisa saber que demônio é. Ela precisa saber como eles atacam. Ela precisa saber o que eles fazem. Então, isso é muito notável para alguém que tem o ministério da libertação. Sempre, quando ele era criança, ele via demônios e sofria ataque de demônios. Eu me lembro, na minha época, eu tinha por volta de 6 anos de idade e eu sempre ficava vendo as coisas espirituais. E eu me lembro uma vez que eu acordava à noite porque eu não conseguia dormir e eu ficava vendo demônios que ficavam sentando perto do telhado. Eu me lembro que a gente morava numa casa que era um sítio, essas casas de madeira. E eu me lembro que na divisão da luz e do telhado tinha uma ripa que passava assim, e esse demônio todas as vezes ficava sentado nessa ripa olhando para mim. E eu falava para minha mãe, mostrar para minha mãe não via. E eu ficava vendo o tempo todo esse demônio que ficava sentado ali. Sem falar que eu ficava vendo e tendo visões de demônios se aproximando, de demônios querendo atacar a minha mente. Demônios que me paralisavam à noite. Tive muito isso quando eu era criança. Não é porque eu só era criança que eu fiquei livre desses ataques. Eu comecei a ter ataques desde criança. A primeira vez que Deus me usou na autoridade para impedir o maligno de fazer algo contra a minha mãe foi quando eu tinha 7 anos de idade. E nesta época eu me lembro que a gente dormia em cama de beliche. Nessa época era mais cama de beliche. E eu me lembro que meu pai ele bebia muito nessa época e fumava. Então tinha vezes que ele ficava possuído. Eu me lembro que nesse dia ele ficou possuído e tentou enforcar a minha mãe às escondidas. Então ninguém sabia. Deus me despertou no meio da noite e impediu que isso acontecesse. Eu gritei e ordenei para ele soltar a vida da minha mãe. E ele soltou. Então, são testemunhos que acontecem. Sem dizer também que eu contemplei muitas coisas espirituais quando eu era criança. Então, eu cresci sendo uma criança, sabendo quem era o diabo, aonde ele ficava escondido, e que ele era mau e fazia coisas ruins contra a minha família. Eu me lembro que nesta casa, esse espírito só ficava tentando me fazer medo. Eu me lembro que esse espírito, ele ficava cuspindo sobre a casa. Ele cuspia dentro de casa e esse espírito, quando ele cuspia, tinha fedor de enxofre. Tá? A gente viu a olho nu, né? A saliva de um demônio, coisas que atualmente é difícil de acontecer. Então Deus permitiu que isso acontecesse para que eu visse que realmente os demônios sofrem, né, no inferno, são queimados no inferno pela condenação de Deus com fogo e enxofre, porque o seu cuspe tem um fedor de enxofre. Então eu cresci assustada com essas coisas, era uma pessoa muito medrosa. Mas vamos para o segundo tópico. Segundo sinal que você tem o ministério da libertação. Bom, o segundo sinal é que você é uma pessoa que tem um interesse pelo conteúdo de libertação, o conteúdo que fala de coisas demoníacas, de fantasmas, essas coisas.
Eu me lembro que por mais que eu era uma pessoa medrosa, o meu interesse estava em ver filmes de terror. Mas o porquê que eu assistia filmes de terror não era porque eu gostava de terror, mas eu queria saber como que eram esses demônios e o que eles faziam com as pessoas. Eu pesquisava sobre o conteúdo de libertação. Eu tive acesso uma vez que eu pesquisei sobre Emily House, um caso que aconteceu de verdade e eu fiquei muito impactada. Um demônio que possuiu o corpo de Emily House. Esse demônio, ele destruiu totalmente a vida daquela moça. E eu lembro que os padres não conseguiram expulsar, exorcizar aquela mulher e ela morreu. Eu não sei se o nome dela é Emily House, eu não sei completamente, mas é uma mulher conhecida nesses filmes de terror, de exorcismo, que aconteceu na realidade. O primeiro celular que a gente ganhou era um celular bem antigo. Eu me lembro que a gente ficava assistindo conteúdos que contavam histórias que acontecia de pactos com demônios, fantasmas, assombrações, essas coisas. Eu tinha muito interesse por esse conteúdo sobrenatural, não porque eu queria servir a Satanás, mas porque eu queria descobrir como que eles atuavam, o que eram esses demônios, quem são, da onde eles surgiram. Então eu me lembro também que uma vez eu também tive o interesse de pesquisar sobre o livro de São Cipriano, que a minha avó falava que esse livro, as pessoas que liam ficavam invisíveis. E eu queria descobrir qual eram as técnicas dos bruxos que eles utilizavam, como os demônios faziam essas pessoas ficarem invisíveis, qual demônios eles serviam. E eu só consegui encontrar algumas imagens dos demônios, que cada um tem uma atuação no mundo, mas porém eu não consegui encontrar o livro São Cipriano, porque se diziam, né, que se um crente quisesse ler o livro São Cipriano, ele deveria estar em jejum, para que ele não poderia ser retalhado por poderes malignos que possui naquele livro. Até porque aquele livro, ele é proibido, então esse conteúdo você não vai conseguir encontrar um conteúdo original desse livro na internet. Terceiro sinal. Bom, o terceiro sinal que você tem um ministério de libertação, o dom da libertação, é que você é uma pessoa corajosa quando se trata de coisas sobrenaturais. Por quê? A pessoa, mesmo que você tenha medo, você aprendeu a não ter medo. Como eu disse para vocês, eu era uma pessoa muito medrosa. Eu cresci vendo demônios, me deparando com coisas sobrenaturais que aconteciam na minha casa, na minha família. Eu cresci sendo paralisada, tendo paralisia do sono, sofrendo ataque de demônios. E eu me lembro que eu fiquei com muito medo, porque todas as vezes que na minha casa tinha aquele sinal que algum demônio tinha passado e cuspido o enxofre ali, eu ficava com medo de ir no banheiro de noite e me deparar com o dono do cuspe. Então, eu tinha muito medo, mas no mesmo tempo que eu tinha medo, eu tinha coragem. Quando eu assistia um filme de terror, ficava, nossa, aquele padre não conseguiu expulsar o demônio daquela mulher. Se eu tivesse lá, eu ia mandar ele sair. Então eu tinha muita coragem, mas ao mesmo tempo tinha medo. Então fui me acostumando. A pessoa que tem esse chamado, esse ministério de libertação, ele tem uma pessoa corajosa, que ele tem coragem, tem caráter para bater de frente com os espíritos. Então esse é o terceiro sinal. O último sinal, o quarto sinal, é que essa pessoa que tem esse ministério de libertação, ele sempre presenciou coisas paranormais e sobrenaturais acontecer ao seu redor. Sempre sofreu ataques, porque o mundo espiritual já está rodando ao seu redor há muito tempo. E você está presenciando isso porque, como eu disse, Deus está treinando uma pessoa para um trabalho, uma obra, uma missão na terra. E para você ser treinado, não basta somente você ler alguma coisa. Você precisa ir para a prática, porque é na prática que você aprende verdadeiramente ser alguém especificado nessa área. Então, esses são os sinais, tá bom, de uma pessoa que tem um ministério de libertação. Porque muitas pessoas pensam que todo mundo tem esse ministério. Na verdade, a autoridade para expulsar um espírito, Jesus deu para todos.
mas somente algumas pessoas têm esse ministério especificado com mais profundeza, com mais experiência, com treino. São pessoas que realmente foram chamadas para fazer isso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.